Então, aí eu comecei a ter uma luta, assim, eles queriam que eu desse artes visuais, Uhum. eles com música, né? Esse período da entrada dos professores de música na rede pública foi muito chocante para eles. De uma forma geral, quando a gente se conversava bastante, eu comecei a conversar com os professores, voltar para os professores, meus professores da universidade, meus colegas que estavam assumindo, porque comigo tá assim muito difícil, eles querem que eu dê aula de artes visuais, querem que eu mexa com tinta, querem que eu faça desenho no caderno, querem que, sabe, que eu mexa assim com cola, sabe, coisas assim que eu não sei fazer isso, sabe, eles estão, e eles falam assim, ainda queriam dizer que eles queriam ditar para mim como que eu daria minha aula de música. Eles achavam assim que o fato de e ainda usam um termo chulo que assim para mim até dói quando fala assim, canta uma musiquinha lá com eles e isso daí já é a musicalização. Eu falava, não, você tem uma ideia totalmente assim absurda do que é uma musicalização. Mostra que você realmente não conhece o que é uma educação musical. E eles achavam assim, tinha um professor de música lá, de música não, de artes visuais, que, que tocava violão e tocava com a turma deles lá, e aí eles achavam que isso era musicalização. E aí eu comecei a achar estranho, comecei a pesquisar para ver qual era a diferença entre recreador e musicalização. Aí eu fiz essa pesquisa e levei para minha coordenadora. Uhum. Falei para ela que essa é a diferença entre recreador e musicalização. E eu não sou recreadora, eu sou uma professora formada em música e eu estou aqui para fazer musicalização com as crianças, sabe? E aí fui no referencial, mostrei, e essa professora, essa coordenadora, ela começou a entender e ela começou aí quando ela viu que tipo assim, ela também tem as cobranças em cima dela, né? Tinha as cobranças, ela começou a ver que realmente todos os professores ela estava cobrando coisas, a professora de dança também estava sofrendo bastante com essa questão de todo mundo querer só visual, visual, e ela. E nós sentamos todo mundo e ela falou assim: gente, é o seguinte, eu entendi que vocês têm realmente a linguagem de vocês, sabe aquela pessoa interessada em aprender, né? E aí ela fez deu uma liberdade para a gente trabalhar na sala de aula com as nossas linguagens. Aí a coisa começou a fluir um pouco melhor, sabe? Aí eu pude confeccionar instrumento com as crianças, porque não podia, eles Ah, não. Eu podia, assim, fazer realmente a musicalização da maneira como a gente tinha aprendido, e assim, só que não foi fácil, né? A gente começa a perceber, assim, que você estando dentro de uma sala de aula, entrando na sala de aula todos os dias, não é tão simples assim, as ideias não são formadas já, e mesmo que alguém já tenha uma ideia pronta, para você executar aquela ideia, você precisa vestir aquela ideia, você uhum. precisa sentir em você para você conseguir transmitir de uma forma verdadeira, sabe? Assim, você compreender qual é o objetivo daquela aula, você precisa conseguir fazer com que as crianças executem de uma maneira que, que elas vão realmente absorver aquele conteúdo. E aí a gente fica assim, pesquisando, 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 aplica, não dá certo, aplica outra coisa, aí dá um pouco certo, aí um pouco certo, outras que você pensa assim, eu vou tentar, isso é tão simples, mas eu vou tentar assim mesmo. Aí eles amam, eles se apaixonam por aquilo, e aí você fica assim, gente, é pesquisando a vida inteira, é pesquisando o tempo inteiro. E aí, com o tempo, eu comecei
a pensar em fazer as minhas próprias músicas e para poder ficar com eles, entendeu? Aham. E assim, e eu tenho a Cristiane Dobelin, né, que faz parte do nosso trio, né, é a Kelly, eu e a Cristiane. E assim, a Cris trabalha há muitos anos e eu falei assim, Cris, vamos trocar experiência aí, né? A gente começou a ter um sonho de fazer um livro, né? A gente quer muito, a gente já escreveu várias canções e a gente está montando um repertóriozinho, e é porque a gente quer assim, quer propor como que se faz a atividade lúdica usando as nossas canções. Então, a gente quer fazer um livro bem voltado para isso, com alguns temas, bem organizado, assim, porque a gente, até algum tempo atrás, antes da pandemia, a gente não tinha muito material desse jeito. Uhum. Explodiu na pandemia, a gente percebe, assim, explodiu, começou a vir materiais muitos no YouTube, muita gente fazendo, nos próprios, no CAEM, né, nos congressos, olha, eu falo que o pessoal de música foi o que mais trabalhou nessa pandemia, porque teve muitas lives, teve muito congresso, teve muitas palestras, nossa, muito, muito, muito mesmo, e eu perguntar para o pessoal de educação física, de pedagogia, ninguém estava fazendo nada, e o pessoal de música lá, ó, bombando de informação, de trocas de ideias, sabe, e a coisa ali foi incrível, impressionante. O pessoal trabalhou, assim, 3 vezes mais. E aí, eu fiquei pensando assim, agora eu vou pegar essas músicas e vou começar assim a colocar mais em prática, porque eu parei, sabe? O Uhum. que depois da pandemia, quando a gente começou a voltar nas aulas presenciais, a coordenação me chamou e falou para mim, olha, agora com tudo isso que aconteceu na pandemia, que os alunos ficaram sem a presença do professor, eles caíram muito, os pais não deram conta, então a gente queria sua ajuda e tal, e eles sempre falando da tal da coordenação motora fina. Oh, bendita coordenação motora fina. E aí, menina, com aquela pressão que a gente estava na cabeça, com tudo aquilo de pandemia, aí eu para tal da impressora, levar a atividade impressa, porque eu não sabia fazer nada de artes visuais. E eu falava, meu Deus, isso não tá certo, isso não tá certo. Fui desanimando de novo, sabe? E aí conversando com a Cris, não, Jô, você tem que, se você não der música, se você não der a sua linguagem, você vai desanimar. Você não pode, reage, 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 sabe? E aí com essa força que ela foi me dando e tal, aí fui retomando. E assim, esse ano, de novo, estou na educação infantil com 10 turmas. Eu estou com 10 turmas. A educação infantil eu peguei grupo 5A, B, C, D, E e F. São 6 turmas que eu tenho. Uhum. De manhã e 4 à tarde. 3 de manhã e 3 da tarde. 3 de Uhum. manhã. E assim, são turminhas assim que vieram bem difíceis, bem agitadas. Os alunos vieram assim, é, totalmente assim, parece que os pais, eles estavam ansiosos para se livrar dos filhos. Essa é a impressão que a gente teve. Não é assim, tô doido pro meu filho para a escola voltar a aprender. Não. Eles queriam uma creche para deixar os filhos, para eles terem um tempo para eles. Felizmente, essa é assim, isso a maioria. A gente percebeu claramente os pais que se dedicaram, que ajudaram os filhos. A gente via assim, as crianças que os pais ajudaram, se dedicaram, elas aprendiam tudo. Elas já vinham conhecendo números, já vinha conhecendo letras, já vinha conhecendo cor, vinha conhecendo tudo,
você propõe uma atividade de música, é uma criança que participa, é uma criança que se envolve, é uma criança educada, é uma criança, sabe? Tem essas crianças sim na escola, tem sim. Assim, assim, o tempo foi passando e a gente percebeu assim que eles vão começando a entrar na rotina da escola, né? A direção, a coordenação, bateu rotina, vamos fazer a rotina para trazer essas crianças de volta, né? Na verdade, o grupo 5 é um grupo de crianças que nunca tinham entrado na escola, É, né? Porque, por causa da pandemia, exatamente. travou, Oi, tá ouvindo? tá ouvindo? Agora sim. Travou aqui. Não, não tem Na- problema. As crianças que chegaram agora na escola são crianças que nunca tinham entrado na escola. Uhum, Porque antes, isso na educação infantil, né? Porque antes as crianças passavam pela creche, uhum. aí entravam no grupo 4, né? Eu sempre gosto de pegar o grupo 5. E aí vinha para o grupo 5. Dessa vez, não. A maioria já entrou direto no grupo 5 por causa da pandemia. Uhum. Eles não tinham o hábito de escola. Então, assim, deu bastante trabalho. E com isso, novamente, veio a coordenação pedir para fazer o trabalho de artes visuais, porque eles acham que, num momento como esse, somente as artes visuais que salvam, né? Aí, e era outro coordenador, na verdade, o diretor adjunto. Aí, a minha coordenadora estava de atestado médico e ela não podia me salvar, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu fui na BNCC, fui no referencial curricular e, e sentei com ele e falei para ele assim, olha, é o seguinte, eu preciso que agora você me ouça, porque eu tô de um jeito que eu não consigo nem fazer meu planejamento mais, porque eu me perdi totalmente. Aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, eu sou formada licenciatura em música, é o que eu sei fazer. Vocês estão perdendo a oportunidade de ter uma pessoa que faz um trabalho totalmente diferenciado na escola. E aí, vocês querem me jogar para fazer uma coisa que eu não tenho noção de como se faz, não sou formada. Eu encontrei assim várias coisas dizendo como a música poderia ajudar nessas outras questões que eles queriam, como a parte de coordenação motora fina, né, e várias outras aprendizagens de matemática, de português, não sei o que, eu peguei vários artigos, várias, né, falas, assim, mostrando, assim, escrevi só os trechos, né, que eu queria, que falava como que a música trabalha a parte cognitiva, né, a parte da percepção e o tanto que ela ajuda a pessoa a desenvolver que ela fica apta para qualquer área, né? E, mostrei isso para ele, né? E, e aí ele falou assim, então, professora, trabalha na sua área. Eu não conhecia isso que você está me colocando, porque aquela pessoa que não busca, sabe? Não busca conhecer, não busca entender, e ele só entende o que ele quer, e aí ele acha que o que ele entende é o que tem que ser, e aí, na hora que você vem com embasamento, aí ficou meio perdido, assim, sabe?